Se Deus existe, é todo poderoso e bom, por que o mal existe? Por que o mal acontece? Por que o mal tem espaço? Sabemos que Deus é o Criador de todas as coisas. Preste atenção. Sabemos que Deus é o Criador de todas as coisas. Segundo Gênesis, Deus é o Criador de todas as coisas boas. Depois do período da criação, Deus ficou satisfeito disso. O autor de Gênesis. Deus ficou contente, Deus ficou alegre, porque vira que tudo que Ele acabara de criar era bom. Então vamos corrigir melhor essa frase. Deus é o Criador de todas as boas coisas, de tudo que é bom. Mas se Deus é o Criador de todas as boas coisas, da onde veio o mal? Da onde veio o mal? Deus não é o Criador do mal, Deus não é o Criador da inveja, Deus não é o Criador da preguiça, Deus não é o Criador da mentira, Deus não é o Criador do ódio, Deus não é o Criador da guerra, Deus não é o Criador da morte. Deus é o Criador da vida e de tudo que é bom. Mas se Ele é bom e Ele é Criador e Todo-Poderoso, por que é que o mal existe? Deus poderia ter criado o mundo inteiro, o universo inteiro, programado para dar certo, programado para funcionar, para girar, para rodar, de acordo com tudo que Ele pré-estabelecera. Ele tem poder para isso. Eu e você programadinhos para cada dia, para cada segundo, para cada minuto da vida, para fazermos exatamente aquilo para o qual nós fomos programados. Não teríamos nós outra escolha, nenhuma outra alternativa, se não cumprir cabalmente o desígnio de nossa existência. Porque haveria como que um chip estabelecido na cabeça de cada um de nós, uma programação de computadores. Todos os nossos atos, pensamentos, tudo estaria programado para funcionar harmoniosamente, de acordo com a vontade do Ser Soberano. E Deus olharia para tudo e diria: tudo está funcionando tão bem, não é mesmo, Jesus? O Pai olharia para o Filho, o Espírito Santo comentaria: é verdade, tudo funciona tão bem, mas ao mesmo tempo é sem graça. Meu nome é José. Lá estaria o Joséildo nesse mundo hipotético, cantando, adorando e fazendo coisas boas e certas, unicamente porque não tinha outra alternativa. Tudo que saía, ou que saísse dos meus lábios, seria produto de um programa. E Deus olharia para o meu louvor, olharia para as minhas expressões de amor e não se sentiria muito lisonjeado. Concorda? Concorda? Entende o que eu estou querendo dizer? Deus poderia ter criado o mundo para funcionar perfeitamente e para responder automaticamente aos seus comandos, mas Ele escolheu fazer diferente, porque o que Deus busca acima de tudo é criar filhos, criar seres humanos que possam corresponder ao seu amor e que sejam livres
Pai Criador, nos deu poder e nos deu liberdade, inteligência, liberdade e poder. Mas isso é muito perigoso, não é mesmo? Está entendendo? Onde é que o mal começa? O mal começa a surgir da coisa mais linda que Deus criou, que é seres livres, seres humanos e seres angelicais livres, inteligentes e poderosos, criativos, livres e poderosos, porque Deus buscou e sempre quis comunhão com a sua criação. Resultado: o homem fez mau uso da liberdade, o homem fez mau uso da inteligência, o homem fez mau uso do poder que lhe fora dado. O homem, de posse da inteligência e do poder, decidiu viver uma vida distante do Criador. Desistiu de dizer: Senhor, agora tudo bem, o Senhor nos criou, o Senhor nos deu poder, nos deu inteligência, mas agora nos deixe em paz. Deixe que agora por nossa conta. Deixa a gente viver o nosso mundo, deixa a gente reinar nesse mundo. Queremos independência de Deus. Queremos que o Senhor nos deixe em paz. Queremos ser o Senhor do nosso destino. Queremos viver apartados do Criador. Voltaram as costas para o Criador e foram viver suas vidas. Comeram do fruto proibido, desobedeceram a Deus, se insurgiram contra Ele, bem fizeram uso da liberdade, do poder e da inteligência, e daí resultou tudo que há de mal. Porque Deus tem que ser coerente consigo mesmo. Se nos concedeu poder e liberdade e inteligência, precisa também conceder espaço para o exercício das mesmas. Entende? Porque de nada valeria nos dar poder, inteligência e capacidade e ficar ali de marcação cerrada. Veja que Adão e Eva se sentiram muito à vontade no paraíso. Percebe o que eu estou dizendo? Quando estavam diante da serpente, não estavam sentindo nenhuma pressão, nenhuma correção da parte divina. Não haviam ali anjos com os olhos esbugalhados, com marcação cerrada do Criador sobre a criatura, a ponto dessa criatura sentir-se muito à vontade para tomar suas decisões, fazer suas escolhas, e assim aconteceu. Assim aconteceu e assim acontece até os dias de hoje. Foi por isso que o Cristo, Filho de Deus, quando veio ao mundo, não veio manifestando-se na força do seu poder, com glórias e honras, com um exército angelical. Ele veio humilde, manso, encarnado como um homem, fraco a ponto de ser esbofeteado. Cuspiram nele, fizeram pouco caso dele. Ele entrou montado num jumentinho. Ele foi para a cruz. Tudo isso porque havia o caminho que Deus está buscando, a reconciliação com o homem, é a via da fé, é a via do amor. Ele está procurando cativar, ele não quer conquistar, e nunca foi seu propósito subjugar o homem pela força, constranger o homem, convertê-lo pelo seu poder. Não, nem por força, nem por violência, já dizia o Senhor nos dias do Antigo Testamento, mas pelo meu Espírito,
Se for para ser por força e por violência, nós já desde o passado nunca nos desviaríamos do seu caminho. Se Ele quisesse, nos faria andar certamente em todas as suas normas. Não é assim. Ele quer que você seja livre para escolher. Tem espaço para escolher. Ele quer ser amado por você, livre e espontânea vontade. Ele envia o Cristo, a cura para os desmandos do homem, para toda a guerra, toda a morte, toda a violência, todo o ódio, toda a desordem, todo o caos que se estabeleceu nesse mundo a partir da liberdade humana, da sua inteligência e do seu poder, o egoísmo, o individualismo e tudo o que o homem é capaz de fazer contra o seu próximo. Eu vou concluir dizendo o seguinte: se existe doença, se existe morte, se existe ódio, tudo isso é resultado de um Deus que criou os seres humanos à sua imagem, à sua semelhança, e deu para eles liberdade e espaço para o exercício das mesmas. E aí nós também temos que lidar com as consequências de nossas escolhas, as consequências de nosso pecado. O pecado não fica impune. Deus é justo. O pecado não fica impune. E porque o pecado não fica impune, porque o pecado gera morte, Deus envia seu Filho Jesus, único sem pecado, único homem a nascer e sem jamais ter pecado, o justo morrendo pelos injustos, o justo recebendo a condenação e a maldição e todas as pragas e condenações do pecado recaindo sobre o justo de Deus, para que através dele, de sua morte expiatória, pudesse a justiça divina ser satisfeita, eu e você pudéssemos encontrar perdão e uma porta aberta. Entramos no livro de Apocalipse, falamos um pouco de Gênesis, chegamos no Apocalipse, e tem gente que tem medo do Apocalipse, tem gente que não lê o livro de Apocalipse. Sabe, eu vou dizer para você, você está muito enganado se você tem medo de ler o Apocalipse, a não ser que você tenha um pacto com a besta do Apocalipse, porque quem tem que ter medo é a besta. Quem tem que ter medo de ler o Apocalipse é o dragão. Quem tem que ter medo de ler o Apocalipse é o anticristo. Quem tem que ter medo de ler o Apocalipse é o incrédulo, é o pagão. Sabe por quê? Que o livro de Apocalipse revela um Senhor poderoso, sentado na glória, vindo sobre as nuvens do céu, para reinar e destruir tudo que é mal. Jesus é o alfa e o ômega. Alfa, ponto de partida. Nesse alfa, tudo que criou foi bom e perfeito. Como havia liberdade, o mal se estabeleceu, entrou no coração do homem, todas as escamas, mas Deus não desistiu de sua criação. Deus, por grande amor que teve, enviou seu Filho Jesus para ser a porta aberta. Você leu no capítulo 4 de Apocalipse, você vê, olha para o céu, e o que se contempla é uma porta aberta, e Jesus é essa porta, Jesus é esse caminho de reconciliação. A gente vai para o capítulo 5 de Apocalipse, o que tem é um João chorando, quando ninguém for achado digno de abrir o livro da consumação dos séculos, o livro do ômega, porque se Deus é o alfa e criou tudo bom, Ele também é a última palavra, o último capítulo da história da humanidade. Não é escrito pela besta, nem pelo anticristo, nem pelo dragão, por essa tríade maligna, nem pelo homem, é escrito pela mão divina, com grande poder e glória. O Senhor rege o universo e a terra, e a restauração, o restabelecimento do propósito divino para o ser humano se concretizará, e se concretiza já nas páginas do Apocalipse. Babilônia vai cair, Roma cai, a vontade do Senhor se faz. Há novos céus e nova terra, novos céus e nova terra que o Senhor trará, onde reinará a justiça, com seres livres, que hoje, aqui e agora já podem se tornar novas criaturas. Que coisa linda! Se esperamos novos céus e nova terra,
Se isso ainda está no porvir, Deus faz uma obra hoje, aqui e agora e transforma seres humanos, pecadores em pescadores de homens, Simão em Pedro, Saulo em Paulo. Novas criaturas, nova criatura sou, já sou antecipação do futuro de Deus, já sou templo do Espírito Santo, o Espírito de Deus reina, habita em mim, já não sou eu mais quem vive, mas Cristo vive em mim, e a vida que agora vivo, diz o apóstolo Paulo, vivo na fé no Filho de Deus. Isso é cristianismo. A igreja, uma comunidade de salvos, que estão no caminho da perfeição, onde o Senhor restaura a imagem e a semelhança, e a obra de Deus, e o poder do Espírito, e o pecado não terá mais domínio sobre nós. Não. Na era vindoura, é na era presente, e o pecado não terá mais domínio sobre nós. O mal. Estou morando agora num lugar onde de frente tem um satanista. A gente abre a janela da nossa sacada e o que a gente contempla é uma janela aberta do outro lado e uma parede totalmente vermelha, e lá está a figura de Deus Ebu, enorme, pintada na parede, decorada com todas aquelas coisas macumbais das trevas. Mas quem está em Cristo é nova criatura. Eles não têm a última palavra. O poder do Evangelho é poder de vida, de restauração. Nós não tememos mal algum. Já passamos da morte para a vida. As trevas, o mal, o maligno não nos toca. Amém. Ouça o que eu estou dizendo. O maligno não nos toca. Se são satanistas de verdade, se tem pacto com o diabo, se o diabo se manifesta na vida deles, eles saberão que somos filhos de Deus. Quem vai tremer? Está entendendo? O Senhor reina, o Senhor vive, Deus de vida, Deus de cura, Deus de paz, Deus que veio desfazer as obras do diabo, porque o diabo só veio para matar, roubar e destruir, mas o Filho de Deus veio para que nós pudéssemos ter vida e vida abundante. Vida e vida abundante. Paz no coração, paz na nossa mente, paz com Deus, paz com o próximo. Poder deitar e pegar logo no sono, poder ter certeza do nosso amanhã, nem o medo da morte, nem o medo do amanhã, nem o medo de má notícia alguma, porque estamos pactuados com Deus na vida. A morte não prevalece sobre nós. Páscoa tem morte e ressurreição. Páscoa tem cruz e ressurreição. Tem a sexta-feira tenebrosa, a sexta-feira quando as trevas parecem terem tomado conta do mundo inteiro. Mas calma lá, não termina a história da Páscoa numa sexta-feira cheia de trevas. Ela termina numa manhã radiante de domingo, o dia do Senhor. Não temas é a palavra do anjo, porque estão buscando aquele que vive no meio dos mortos. Ele viveu, ele vive, e porque ele vive, nós vivemos também. A vida que nasce desta morte, e a vida cristã é caracterizada pela morte e pela ressurreição de Cristo. Ainda sofremos, ainda gememos, caminhamos à sombra da cruz, mas à luz da ressurreição, marcados pela cruz e marcados pela glória da ressurreição. Se esse corpo mortal se desfaz e se deteriora, temos da parte de Deus corpo glorificado, indestrutível. Marcados somos pela cruz e pelo sofrimento, mas também pela glória da ressurreição.